As pessoas têm que parar de confundir caridade com evangelho. Lógico que a caridade faz parte do evangelho. Só que o evangelho, ele é independentemente de qualquer coisa. Olha o que diz a Bíblia a respeito da caridade. Diz assim no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita ou considera é a pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, e em sua dificuldade a não se deixe. Também não se corrompe pelo mundo. Ou seja, a verdadeira religião que Deus considera, a verdadeira religião pura, imaculada, é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar se corromper pelo mundo. Aqui está falando de religião. Aqui não está falando de evangelho, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma irmã que foi me questionar, uma irmã, não vou citar nome para não comprometer a minha pessoa nem a dela. Alguns comentários, perguntas que vêm até a mim sobre o bispo Bruno Leonardo. As pessoas falam assim: não, ele está pregando o evangelho que Cristo pregou. Mentira. Eu desminto qualquer um. Porque o evangelho que Cristo pregou é renúncia. É morrer com Cristo para que ressuscite com Cristo. Eu quero dizer para você que ajudar o irmão, matar a fome do irmão, não quer dizer que isso é o evangelho, gente. Faz parte do evangelho. Mas isso não é o evangelho. Sabe por quê? Porque o católico, os espíritas, os macumbeiros, eu acredito que os espíritas é a religião que mais trabalha na obra social. Os espíritas ajudam nos enxovais, quando uma criança nasce. Os espíritas ajudam quando um casal casa. Os espíritas distribuem cesta básica. Nem tanto, porém, biblicamente, eles não são cristãos. Eles não são cristãos. Temos que entender, irmão, que religião, a Bíblia diz que religião pura e imaculada é ajudar o próximo, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Acolher nas dificuldades, mas também não se corromper com o mundo. Então não adianta você também ajudar o próximo, mas se corromper com o mundo. Você ajuda em troca de um voto, você ajuda em troca de uma posição, de um título, de uma amizade. Então a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos. Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades. E não se deixar se corromper pelo mundo. Está cheio de políticos aí, pastores, igrejas, tentando ajudar as pessoas, mas também está se corrompendo, estão fazendo uma troca. Ajudar o próximo não tem nada a ver com o evangelho, gente. Faz parte do evangelho. Até porque o amor é o maior dom. A Bíblia diz que ser um amor, o amor, ele vence o mundo, ele vence o medo, ele vence tudo. O amor cura, o amor salva, o amor prospera. Sabia disso? Só que quando a pessoa ela faz qualquer benefício para o próximo com segundas intenções, ela não ama. A Bíblia diz que o amor não pensa em si próprio, o amor não tem seus próprios interesses. É porque eu ajudo a irmã, o irmão com a cesta básica.
Mas, sabe, eu faço um vídeo, eu tiro uma foto e posto nas redes sociais, que é para poder chamar a atenção. Então isso não é amor. Você está fazendo o seu... Você está fazendo o seu pé de meia. Isso não é amor. O apóstolo Paulo disse, lá em Coríntios 13, acho que é 13, que ainda que ele desse todos os seus bens, distribuísse todos os bens para os pobres, com segundas intenções, não tem amor, então isso seria em vão. Isso seria em vão. E ele disse que ainda que ele pegasse o corpo dele e queimasse, se não tiver amor, tudo é em vão. Quer dizer que as pessoas, eles fazem algumas atitudes semelhantes ao amor, mas não é amor, porque o amor não pensa em si próprio. A Bíblia diz que o amor não pensa, não tem seus próprios interesses. O amor não arde ciúme, o amor não suspeita mal, o amor não tem benefício próprio, o amor faz no propósito de não receber em troca. Não venha com suas ladainhas, me enganar, dizer que está ajudando os pobres com o pensamento de ganhar algum benefício. Toma lá da cá. Isso não é amor. Então eu quero frisar para você que ajudar o próximo não tem nada a ver, se não quer dizer que isso é evangelho. O evangelho tem que ter ajuda ao próximo, mas sem interesses. O verdadeiro evangelho de Cristo, Jesus pagava impostos para os idosos. Naquele tempo, os idosos, eles eram cobrados impostos, e eles pagavam como um carnê, né? Você que compra em algumas lojas, você não paga o carnê? Os idosos naquele tempo, pagavam impostos desse jeito. Aliás, não somente os idosos, as pessoas pagavam impostos, como muitos pagam carnê hoje. E muitos idosos não podiam pagar. Jesus ia lá, pegava da oferta, que era conduzida por Judas Iscariotes, e pagava os impostos dos idosos, principalmente dos idosos, porque eles eram punidos de ser presos. Judas ficava irado quando Jesus pagava impostos, porque Judas, ele era o tesoureiro, né? E ele ficava indignado. Jesus não faz isso, porque Jesus era avarento, ele ficava de olho no dinheiro, né? No dinheiro que entrava na ajuda missionária, quando Jesus ele pregava. Judas é quem tomava conta do dinheiro. Então Jesus, tem pessoas que não sabem disso até hoje, que Jesus pagava impostos para os idosos. Eu creio que pagava para outros, mas principalmente para os idosos, quando era punido, né, pelas as lideranças do Sinédrio, do governo romano, né, daquele tempo. Tem pessoas que não sabem disso, porque não era divulgado, porque Jesus não divulgava o que fazia pelo povo. Jesus dizia assim, quando operava um milagre: vai e não fale para ninguém, porque o povo ia ver. Não precisa você comercializar o evangelho de Cristo. O povo vai ver na sua vida, o povo vai ver na sua congregação o que vai acontecer. Apenas se divulgue Jesus. Hoje as pessoas divulgam o milagre, né? Não divulga Jesus. Jesus divulgava Deus. Jesus divulgava a salvação. Que eu estou divulgando o milagre. Lógico, Jesus disse que se não tiver milagre, de forma nenhuma o povo crê. Mas o milagre é natural, acontece pela crença que temos em Jesus. Temos que anunciar Jesus. Isto é o suficiente. Aí a irmã diz assim: o bispo Bruno Leonardo está pregando o evangelho. Não, o evangelho é quando ele passar de pregar adivinhação, né? Porque aqui também diz aqui, no livro para nós finalizar, em Atos 16 diz: aconteceu que indo à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, mentia, viu? Esses homens aí são servos do Deus. Quer dizer, ela está falando a verdade, né? Mas estava fingindo que estava apoiando Paulo e Silas ali, quando estava ali, né? Assim, a Paulo e Silas.
né? Mentindo. Então, eu vi um vídeo, não sei se é verdade, de o bispo Bruno Leonardo, dizendo que adivinha o que é que Deus vai fazer na sua vida, mas não acredito muito que a adivinhação é de Satanás, gente. Um pregador não vai pregar adivinhação, né? Então o evangelho, gente, tem que ser puro, santo e genuíno. Puro e santo e genuíno. Não tem nada de adivinhação. O evangelho não pode ser mestiço. Não pode ter mistura de verdade com mentira. Porque pregar o evangelho não é falar apenas de Jesus. É falar de Jesus e viver Jesus. E não ter misticismo no meio de tudo isso. Pregar o evangelho é pregar a morte e a ressurreição de Cristo, a vida eterna, gente. Porque tem muita gente que vai dizer, Senhor, Senhor. Jesus vai dizer assim, aparta de mim que eu não vos conheço. Mas Jesus conhece o coração de todos e conhece todos. Mas Jesus não vai conhecer todos como filho. Por isso que eu fiz esse vídeo. O bispo, a irmã, o bispo Bruno Leonardo está pregando o evangelho, ajudando o povo. Não, meu, não é assim. Ajudar o povo é um direito de todo ser humano. Agora, pregar o evangelho de Cristo é um direito de todos aqueles que teve e que realmente tem um propósito de pregar salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine todos na santa paz, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão pregando o evangelho aí, mas misturado, mestiço. Temos que pregar o evangelho puro.